assuntos como ouvir a sua voz, e sermos abençoadores e vivermos o poder da palavra de Deus, né? Trazendo à existência as coisas que os olhos ainda não viu e que não chegou ao coração do homem. E nós vemos nesse último domingo, falando sobre ser sacerdote. Amém? Então, 1 Pedro foi onde o Espírito ele trouxe o último posicionamento sobre sacerdotes. Porque daqui para frente nós temos que entender que não só sacerdote, mas um reino de sacerdote. Amém? Diga, não só sacerdote, mas um governo de sacerdote. Não só sacerdote, mas um governo de sacerdotes. Mais do que dizer eu sou uma bênção, sabe? Eu sou um profeta, eu sou uma mulher usada por Deus, sou um homem usado por Deus. Há um propósito de governo de Deus. E a igreja de Cristo, ela foi escolhida com esse propósito de governo. Por isso que eu venho falando sobre visão do reino, que é a visão do reino de Deus, ensinando o Espírito, trazendo esse ensinamento a nós aqui. A visão, porque a visão tem que ser de governo. Porque Deus não quer que a bênção apenas que alcance, mas a bênção que Deus quer que alcance as outras pessoas e interfira até mesmo no curso natural do mundo, dos governos, das nações, através do poder do Espírito Santo, para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus é que as nações sejam salvas. É a maior vontade de Deus, que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Não é só usar você para operar milagres, nem para você orar por um posto de saúde que está falindo, que está lá abandonado, e você poder ver a mudança naquele posto de saúde, porque orou pelos responsáveis por ali, porque expulsou os demônios que estavam lutando para impedir aquelas pessoas cuidar bem daquele posto de saúde. Isso é intervenção do governo, tá? É só o governo pode interferir sobre o governo. Nós somos sacerdotes reais porque pertencemos a um governo. E esse governo não é um governo humano, baseado em uma constituição humana. É um governo baseado em uma constituição espiritual. É a constituição dos céus. Por isso Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é outro. A minha visão é outra sobre as questões que vocês veem como impossível. Para ele disse, nada é impossível. E para o reino de Deus nada é impossível. Para o governo de Deus operar nada é impossível. Quando nós aprendemos a crer e a confiar nessa visão do reino, de que somos e que podemos ser usados por Deus para interferir na vida das pessoas e das coisas, para o bem, lógico, para a glória de Deus unicamente, não para a nossa glória, então você vai estar exercendo o verdadeiro propósito pelo qual Deus te chamou. Ser propriedade minha, nação santa, sacerdote real. Amém? Narabadia, por amor, vamos lá em Pedro então, 2. Mas vocês são raça escolhida e sacerdotes do rei, e nação completamente dedicada a Deus, particular de Deus. Versículo 9, tá? 1 Pedro 2, 9. Dedicado a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Diga, eu fui escolhido para anunciar os atos poderosos de Deus, que me chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Para anunciar atos poderosos de Deus, que Ele me chamou daquilo que eu não entendia para trazer o entendimento. Dá para entender? Quando fala, tirou da escuridão para me transportou para a sua maravilhosa luz, é para um reino de entendimento, para uma condição de entendimento. Então, quando eu não sabia o que fazer, porque estava no escuro, eu não sabia, até muitos tinham fé, até às vezes tem fé, mas não tem conhecimento. O Senhor diz que muitas pessoas da igreja, como igreja, perecem, são tocadas muitas vezes por Satanás, são impedidas de conquistar coisas, de realizar coisas que Deus gostaria muito que tivesse acontecido na vida dela. Por isso que tem alguns irmãos que dizem que o cemitério é o lugar que mais tem sonhos naquele lugar, os sonhos enterrados, interrompidos, porque as pessoas não entenderam, não tiveram conhecimento do que elas são.
e do que elas eram capazes em Deus de fazer. Então nós somos chamados para anunciar atos poderosos em Deus, atos poderosos de Deus, não para ficarmos no meio do caminho chorando, sentado como Josué, esperando que Moisés aparecesse em algum momento. Mas Deus se levanta, te põe de pé, Josué, porque eu vou falar com você, é você que eu escolhi para viver milagres, para levar um propósito adiante. Qual o propósito? O meu povo conhecer a salvação, Canaã. A nossa Canaã é a nossa salvação, a nossa vida eterna hoje, onde Cristo quer nos levar para a vida eterna, para estar com Ele no reino do Pai, onde há dor, onde não há lágrima, onde a alegria é permanente, onde a paz é permanente, onde o reino lá não falha, onde não há delação premiada lá para o rei. Não há delação, não há injustiça, não há politicagem podre como existe entre os homens, falhas. Lá o rei é justo e fiel, ele ama o seu povo e cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Então para isso o Senhor nos chamou, não para ficarmos à beira do caminho, mas para exercitarmos, enquanto vivemos nessa terra, a nossa autoridade espiritual como sacerdotes, a autoridade que Ele nos deu para interferir e para influenciar o mundo. E o mundo é as pessoas. Você pensa que o mundo, que as nações, se trata de multidões, da Alemanha, da África. Quando eu for na África, Deus vai me levar na África. Não, as pessoas ao seu lado é a nação que Deus quer alcançar. O seu trabalho é um grupo de pessoas, é a nação. O seu trabalho ali é uma nação também. É um grupo de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisa entender o propósito de Deus, é buscar pelo Espírito Santo ter discernimento como sacerdote, mediador da palavra viva de Deus, a oportunidade para falar, para anunciar os atos poderosos de Deus, para que aquelas pessoas sejam resgatadas também da escuridão para a sua maravilhosa luz, da ignorância de quem é Deus para conhecer a Deus, da ignorância do que é viver em um plano terreno falho, falível. Um plano terreno ele é falível, tanto que ele acaba em morte e acabou. A pessoa conquista, faz, se mata aí atrás de dinheiro, atrás de progresso, depois morre em terra e acaba. Mas o plano de Deus ele é permanente, ele é fiel, ele é infalível, porque não acaba na terra, permanece para sempre. Você foi chamado para a eternidade. O plano de Deus começou aqui na terra, na sua vida, e nunca termina. Você vai estar com Ele na eternidade. E tudo que você fizer também será somado, será analisado por Deus, será abençoado, será retribuído, será presenteado. Ele diz: eu vou recompensar a todos os teus esforços. Eu vou te dar coisas maravilhosas no céu pelo teu esforço, pela tua dedicação em viver o sobrenatural, viver uma vida espiritual nessa terra dedicada a Ele. Porque Ele sabe que não é fácil, é um caminho estreito, mas nada é impossível para Deus. Você pode viver o sobrenatural de Deus, você pode suportar a pressão do mundo, você pode suportar e vencer, porque Jesus disse: não turbe os vossos corações, mas tende bom ânimo, encontre motivações para perseverar na oração, perseverar na fé, porque eu venci o mundo. Jesus disse: não desista. Narabacu declare: Deus te fez sacerdotes, mas não para ficar sentado ou para dizer: eu sou espiritual, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou pastor, Ele te fez sacerdote para que você entenda que você é o mediador agora da palavra, não mais do sangue que purifica as pessoas do pecado, porque isso o sumo sacerdote único que é Jesus já fez e faz até hoje. Você só precisa ser mediador da palavra viva de Deus, que é gerado pelo Espírito Santo na sua vida. O Espírito está dentro de você que creu em Jesus, porque Jesus é a arca, e se você crê em Jesus, a arca, a aliança do Senhor, a arca da aliança está dentro de você, e o Espírito está dentro da arca. E a palavra tem que estar dentro da arca, e a autoridade tem que estar dentro da arca, dentro de você. E Deus quer que você exercite a sua autoridade. Então, como sacerdote, Ele nos chamou
não só como sacerdote, mas como uma terra, como alguém separado por ele, particular dele. E se ele é particular, é porque ele pagou um preço por essa terra, por este pó que sou eu, por este pó que é você. E o preço que ele pagou foi preço de sangue, foi preço alto, não foi um preço barato, não. Foi um preço de ser inocente, de ser perseguido, de ser traído pelos melhores amigos, de ser rejeitado. O caminho da cruz não foi um preço fácil, foi um preço alto que ele pagou por você. Naravacou declara, então você é uma terra cara, viu? Você é cara, viu? E ele pagou o preço por você. Vocês são caros. E ele pagou o preço por mim, pela sua vida, para que sejamos nele. Por isso nós podemos dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor Jesus. Quando falamos assim, porque estamos dizendo: Tu és o meu dono, Senhor. Narababia, Coramas, que cantarás. Êxodo 29 está dizendo: traga Araão e os filhos dele para a entrada da tenda na minha presença, e mande que eles se lavem, pois vista Araão com as suas roupas de sacerdote, isto é, Êxodo 29, 4, isto é, a túnica, versículo 5, o manto sacerdotal, o sobrepéres, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Versículo 6, ponha nele a mitra, amarre nela a placa sagrada, que estão gravadas as palavras, separado para o Senhor. Repete comigo. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada, em que estão gravadas as palavras, separado para o Senhor. Versículo 7 ele diz: em seguida, ponha na cabeça dele um azeite de ungir. E o versículo 8 ele diz: e traga os filhos de Araão e vista as túnicas deles. Ponha faixas em volta das suas cinturas e mitra na sua cabeça. E assim que você consagrará Araão e os seus filhos, e os seus descendentes deverão me ouvir para sempre, deverão me servir, para sempre, como sacerdotes. Repete: os seus descendentes deverão me servir para sempre, como sacerdotes, separados para o Senhor. Nós vamos falar sobre vida de sacerdote. E uma das primeiras coisas que Deus fez com Araão, quando ele criou o sacerdócio, que estava fora, não o sacerdócio que hoje está dentro de nós. Um sacerdócio que seria exercido no mundo físico, através de rituais, de simbologias, onde a arca da aliança estava fora. Hoje a arca da aliança está dentro. Não precisamos mais de tantos ritos como se criou. Hoje precisamos só da fé, do posicionamento certo da fé, da palavra de Deus em nossas vidas, para vivermos aquilo que Deus quer. Mas ele diz: separados para o Senhor. A primeira coisa que Deus pede para o exercício do sacerdote é a separação. É uma vida diferente, vamos dizer assim. Uma vida onde não se leva de qualquer forma as coisas de Deus, onde você tem que buscar, sim, conhecer a sua maravilhosa luz, saber as suas responsabilidades diante da palavra de Deus. Como um bom cidadão, todo cidadão deve conhecer a sua Constituição. Tem uma frase no direito que diz: o direito não socorre quem dorme. Quer dizer que a Constituição não atende àqueles que não conhecem, que não buscam o conhecimento, que não aplicam o seu direito. E a Constituição do céu também não é diferente. As pessoas muitas vezes não vivem o que Deus preparou para as suas vidas, porque não conhecem a sua palavra, não conhecem o seu direito, a autoridade que Ele delegou a ele como sacerdote. Então ele diz que a primeira coisa, separação.
E quando ele está falando sobre separar ele para o Senhor, para servir o Senhor, ele estava dizendo sobre consagração, estar consagrado, porque ninguém bebe água em copo sujo. Quem aqui bebe água em copo sujo? Ninguém. Por mais com sede que esteja, você pensa 2 vezes para beber água. E Deus também, Ele quer pôr água, Ele não precisa beber, porque a água viva está em Jesus, está nele, mas Ele quer derramar a sua água sobre os copos que somos nós. Ele quer usar as nossas vidas para produzir frutos da santificação que está nele. Mas para isso, Ele diz: separados, estejam limpos. E se sujou, limpa de novo, lava de novo na palavra, lava de novo na fé a sua vida. O caminho da cruz é um caminho de renúncia e de arrependimento diário. Tem que fazer parte da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Arrependimento e a renúncia. Renúncia para o desejo e arrependimento para os atos que se concretizaram por causa do desejo. Tem que fazer parte. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, quer aprender comigo a ser o que eu sou, ele é sumo sacerdote, que quer aprender a ser sacerdote, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus diz: siga, renuncie e siga. É preciso o caminho da cruz, um caminho de renúncia, um caminho de arrependimento. Se você quer seguir a Cristo, tome a sua cruz. Quando ele fala tomar a cruz, é sentir o peso que vem do pecado sobre a vida e poder renunciar e se arrepender, para que a palavra viva de Deus entre no seu coração e seu espírito seja liberto e você possa viver uma vida de santidade com Deus. Rabadia por amor, separados. Não se vive com Deus de qualquer jeito. O mundo já banalizou as coisas de Deus, as coisas santas, eles banalizam. Para ele não há diferença entre o certo e o errado. Hoje se ouve muito falar, parece que o que é errado é certo, parece que o que é certo é errado. Ser honesto parece que é errado ser honesto. É ser bobo, devolver algo que você achou de alguém que seja de muito valor. Os princípios de homem, de mulher, de vida sexual, de vida família, têm se banalizado, têm se perdido as referências, porque não entenderam, vivem na escuridão e não têm a compreensão da palavra, da Constituição, que não é dos homens que aprovam. Hoje cada vez mais as leis vão favorecendo para que as práticas da iniquidade, daquilo que Deus abomina muitas vezes, venha se concretizar, porque assim é viver moderno, é a voz do povo, é a voz de Deus, é a vontade de Deus. Deus não te confunde, Deus não erra, Deus nas suas leis, na sua Constituição não há erro, os seus conselhos é perfeito, a sua lei é perfeita para a vida do homem, e se ele quiser viver uma vida de santidade, uma vida realmente feliz, uma vida de paz no seu espírito, na sua alma e na sua constituição como na vida humana, neste mundo físico, já é suficiente a sua lei. Ele não precisa do mundo influenciar a sua lei. O mundo quer banalizar as coisas de Deus. Isso é coisa de crente, isso é coisa de igreja, isso é coisa de pastor. Não, isso não é coisa de pastor, é coisa da Constituição, da palavra de Deus, que é uma Constituição. E se o mundo desse mais crédito às pessoas, mais crédito à palavra de Deus, ela teria evitado muitos problemas nas suas vidas, desde o problema da natureza até o problema familiar que tanto se vive. Porque boa parte desses moleques que estão aí por aí, roubando, matando, boa parte da destruição familiar é a malquerência, que é a falta de amor, a destruição dos princípios, dos lares, do que é afeto, do que é amor, que os pais deveriam demonstrar, que deveriam estar mais presentes, que deveriam estar abraçando, ensinando o caminho do Senhor. A ausência de Deus, a ausência da Constituição dos céus, na presença dos filhos, na presença das pessoas que estão no mundo hoje, tramando e vivendo de violência, de prostituição, banalizando o mal e o bem, sendo indiferente com o bem, e sendo indiferente com o mal, tanto faz, o que importa é eu conseguir o que eu preciso.
Mas Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece fiel e não muda. E Deus não vai chamar você para dar um preço alto na cruz, perdoar os seus pecados, para vir ao seu encontro e encontrar a sua vida suja, se lambuzando na lama, nos seus prazeres carnais. Não estou dizendo que a gente não deve ter prazeres, mas está dizendo de prazeres que não agradam, que não edificam, que não traz nada construtivo para a sua vida, com as pessoas e com Deus. Ele olha para você, Ele quer encontrar a sua vida limpa pelo sangue de Jesus, e uma vida agradável a Ele. E Ele quer entrar e habitar, e produzir os frutos do Espírito Santo em sua vida. Você tem que ser sacerdote, você é um sacerdote, quando você aceita Jesus na sua vida. Ele te deu esse direito de entrar na presença de Deus e falar com Ele. Mas Ele disse também para você, que você precisa vigiar para manter o copo limpo, para que você possa entender as coisas do Espírito Santo. Porque quando o Espírito falar com você, e a sua mente estiver voltada apenas para as suas condições humanas, para os seus prazeres carnais, você não vai entender a voz do Espírito. E se você não ouvir a voz do Espírito, você vai endurecer o seu coração e vai viver em trevas, vai viver sem entendimento e guiar os seus caminhos da sua forma, sem se importar com o que Deus pensa daquilo. Então, se você é sacerdote, você deve se preocupar com a consagração, de estar separado, de lutar para permanecer. Você já é separado porque Ele pagou o preço disso. Essa terra é minha, Satanás. Ninguém toca nela, ninguém toca nele, é minha terra. Mas você deve manter essa terra boa, limpa, manter essa terra na palavra de Deus, na presença de Deus, preocupando, observando aquilo que desagrada a Deus e tirando aquilo que vem como ervas daninhas sobre essa terra, aquilo que vem para matar aquilo que Deus quer gerar nessa terra boa, que é você que recebeu a palavra de Deus. Manter limpa essa terra, cuidar dessa terra, é vigiar, estar atento com aquilo que você tem recebido como informação, com aquilo que você está fazendo com a sua vida, para alinhar com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com a palavra de Deus. Então o sacerdote, a primeira atitude que tem que ter é a preocupação de manter uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. O que eu quero dizer quando falo vida separada é não banalizar as coisas santas, é não achar que Deus entende coisa errada, que Deus não entende. Por que você faz as coisas erradas? Por que você deseja as coisas erradas? Ele não entende isso, porque Ele te deu tudo para fazer o que é certo. Ele só espera de você renúncia e arrependimento diário, porque o sangue de Jesus, se você pecar, te purifica de todo o pecado. Mas você tem que assumir a sua posição de sacerdote, não é cair diante dos erros, da dificuldade e ficar prostrado e dizendo, é assim mesmo, eu sou homem, eu sou pecador. Não, você não é homem pecador, você foi comprado por um sangue, você é uma terra particular de Deus. Você é um sacerdote com um sangue que lavou a tua alma, o teu espírito. O diabo treme quando te vê, porque é uma luz que brilha dentro de vocês. Você não imagina a glória de Deus que está em vocês, que creram no seu nome. Ainda que a sua carne, essa casca, esses desejos impregnados na nossa natureza lutem com a nossa mente de dia e de noite, mas se você estiver atento pelo sangue de Jesus clamando, você vai conseguir dominar esses pensamentos, porque o Espírito veio para te dar domínio, controle sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos, para determinar um bom caminho na sua frente, porque você foi levantado como sacerdote e foi te dado o direito de entrar na presença de Deus e falar com Deus. Você que sabe o que é isso? Se pegarmos uns sacerdotes lá mesmo da lei, que vivem lá entre os judeus, o medo, o temor que eles têm por causa das histórias dos seus antepassados, porque se colocasse de qualquer forma os filhos de Arão, ou Arão se colocasse de qualquer forma na presença de Deus, eram exterminados na hora, porque a glória, a santidade de Deus e a justiça de Deus não comporta a iniquidade, é derretida, é exterminada da terra da sua presença. Então não se atreva a se pôr na presença de Deus no tempo da lei, porque para falar com Deus tem que saber o que está fazendo.
tinha que estar posicionado e não indiferente com as coisas dele. Então você é um sacerdote, mas se preocupe com a forma que você está conduzindo a sua vida, para que você possa fazer aquilo que agrada, aquilo que está dentro, baseado na Constituição de Deus, agora na lei do amor, da graça de Cristo, que não veio anular a lei daquilo que devemos não fazer, veio pelo contrário, cumpri-la, veio lhe dar a condição que você precisa para conseguir cumprir a lei, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele veio lhe dar a condição para conseguir perdoar, para conseguir estabelecer uma família, para conseguir estabelecer um relacionamento saudável, abençoado, um relacionamento feliz, filhos felizes, família feliz. Deus nos deu todas as condições, somos nós que desprezamos os seus conselhos. Mas você, como sacerdote, é capaz de ouvir a voz de Deus, e na graça Ele te deu ainda essa condição, de ouvir a sua voz. E quando Ele diz a palavra, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, obedeçam, se consagrem, existam, deixem de lado aquilo que você vê que só vai produzir mais pecado, mais destruição sobre a sua vida. Exista, para que você possa manter a sua condição de sacerdote, para ouvir a voz de Deus. A consagração é importante para a nossa aproximação diante de Deus, porque ninguém pode ver a Deus sem santificação. Está em Hebreus. Ninguém pode ver. Rabadia, por amor. Como quero a presença de Deus de qualquer jeito? Deus não é homens para se manipular ou para se comprar. Deus é Deus e a justiça dele é perfeita. E você quer o amor dele, ele te dá gratuitamente e te enche de amor e te responde graciosamente o favor dele. Mas não queira enganar a Deus. Mantenha sua vida na fé, um esforço de manter-se em santidade, uma prática. O que é a santidade que nós falamos outro dia? Uma prática, um hábito de consagração, de separar daquilo que é o mal, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. E isso é uma luta para o resto da sua vida. Mas é como um casamento, ela vai ter que te suportar o resto da vida dela, ela vai ter que lidar com as suas fraquezas, e Deus vai estar com você, porque é uma aliança do maior para o menor, e Deus não falha na sua aliança. Você pode falhar, mas Ele permanece fiel, e Ele está com você, e você pode vir e retomar a sua posição, mesmo nas suas fraquezas, dizer: não, eu quero, Deus, quero ficar contigo. E Ele vai te abraçar e vai te fazer andar nas direções certas, como sacerdote. Marabadia, por amor, consagração para o exercício da comunhão e da autoridade espiritual. Os sacerdotes tinham que estar consagrados, porque para ele tinham como um dos deveres a comunhão com Deus, para que Deus falasse com eles. E a comunhão implicava em adoração, em gratidão, em louvores, em oferecer a Deus sacrifício agradável a Ele, e o exercício da autoridade, porque tudo aquilo que Deus falava aos sacerdotes, Ele dava a eles a palavra como uma palavra a um profeta, porque eles eram vistos também como juízes. Eles foram vistos durante um tempo como pessoas levantadas para dar direção até aos governos humanos, aos reis daquela época. Então eles tinham autoridade para, quando trouxesse algo de Deus, se fazer acontecer aquilo que Deus disse. Então você tem também essa autoridade em Cristo Jesus. Jesus, o sumo sacerdote, disse: você vai falar com Deus, eu vou levar você até Deus para falar com Ele, vocês vão ter livre acesso a Deus, e vocês vão ter autoridade espiritual. Nós já falamos no domingo passado sobre isso. Ele sujeitou todas as coisas, todas as autoridades, todas as potestades debaixo dos seus pés, e deu a sua igreja, que é você, o sacerdócio, os sacerdotes, o reino de sacerdotes, que é a sua igreja. Cristo nos consagrou, nos purificou pelo poder da fé que há no seu sangue. Há poder no sangue de Jesus, que trouxe a você a remissão do pecado, trouxe a você a condição de redenção. Você não deve nada a Deus e nem aos homens,
os seus pecados foram perdoados, você foi limpo, você foi consagrado ao Senhor pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Narabacou de Calamanai show. Devemos nos consagrar através do arrependimento, através da renúncia, porque o Senhor nos aguarda em santidade. O Senhor nos aguarda para vivermos a sua palavra em santidade. O Senhor espera de nós sacrifícios de comunhão, de adoração em santidade. Não tem como chegarmos a Deus e oferecer algo agradável a Ele, a não ser em santidade. E santidade é o hábito de se consagrar, de se separar, de estar diante de Deus, se mantendo, se esforçando, como ele disse a Josué: esforça-te, Josué, esforça-te, tem de ânimo, porque eu vou te levantar, ninguém vai te vencer, ninguém vai te resistir, a promessa vai se cumprir, e é você que vai ser agora o instrumento para guiar, para chegar nessa terra prometida. É palavra de Deus para você. Rabadia por amor achai. Fomos consagrados para exercitar a autoridade espiritual, para interferir e influenciar pela fé no poderoso nome de Jesus. Consagrados para exercer comunhão com Deus, para ouvir Deus falar e para anunciar a palavra que você ouve os homens. Então os sacerdotes iam na presença de Deus para ouvir Deus falar. E quando Deus falava, não é para ele dizer: oh, Deus falou comigo, que legal, que bacana, agora eu vou dormir tranquilo, porque Deus falou comigo, saciando apenas a alma dele. O sacerdote era falar, Deus falava com ele, para que ele se enchesse da sua palavra, fosse consolado, mas para que ele fosse até o povo e levasse a palavra de consolo ao povo que estava perecendo no pecado, ou que estava perecendo nas suas enfermidades, nas suas doenças. Por isso ele tinha comunhão ao falar com o Pai, porque ele tinha autoridade quando ele se voltava para o mundo, para as pessoas. E você é assim, você tem comunhão com Deus e autoridade para se voltar para o mundo e anunciar o Evangelho que cura e liberta. Amém? Glória a Deus. Os sacerdotes foram chamados para viver uma vida de santificação e de autoridade, para levar boas notícias do Evangelho de Cristo. Vamos finalizar. Em Hebreus 5:11. Abra lá no Hebreus 5:11. Se você quer começar a exercitar essa comunhão e essa autoridade espiritual, então você precisa ter um posicionamento. E você deve começar a analisar a sua forma como você está conduzindo a sua vida com Deus. Algumas pessoas estão brincando com as coisas de Deus nas igrejas. Estão brincando até com os dons espirituais que receberam. Mas Deus está vendo. Hebreus 5:11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas difíceis, as coisas é difícil explicá-las. Versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela sua prática, sabem a diferença entre o que é bom e entre o que é mau. Então, se você quer começar a posicionar a sua vida como sacerdote, preste atenção como você está conduzindo a sua vida com Deus. Se você quer que Deus fique tratando você como bebê, você vai ser tratado como bebê. Então Deus não vai te revelar coisas, não vai te dar visões sobre certas coisas para você ter que batalhar, para ter experiência. Ele vai deixar você aí acomodado no seu cantinho, na sua ida para a igreja e volta, vai para casa e volta e faz a sua parte, e cultua, e canta louvores, ou dirige louvores, ou ministra uma palavra. Essa vida não é a vida de um sacerdote.
Deus não chamou você numa igreja para esquentar banco. Deus te chamou para te encher do Espírito dele, para onde você for, no seu trabalho, aonde quer que seja, esteja pronto para falar com autoridade o poder da palavra de Deus, e vidas se convertam dos seus maus caminhos. Narabadia, por amor achai. O Senhor disse que quer que você se levante como adulto, comece a experimentar um pouco mais. Agora, uma comida mais sólida. Não fique só esperando as coisas acontecer, mas comece a se envolver com esse poder que está envolvido na vida de um sacerdote, de sacerdócio, como rei, como governo de Deus na terra. Comece a se envolver com a oração, a se envolver com o poder da palavra, a ser profeta na terra, a discernir as coisas espirituais, orando, declarando, se envolvendo com as batalhas espirituais, para que a cidade mude, para que os governos mude, para que as pessoas, o trabalho mude, para que sejam salvas, curadas, libertas, onde a miséria se converta em bênção, onde há cadeias que se convertem em libertações, não só de uma libertação física, mas espiritual, da mente daquelas pessoas. Quando nós vemos na televisão tanto roubo, tanta violência, é aí que você, como sacerdote, tem que se despertar, que isso não é um problema do governo apenas da terra, é um problema do governo dos sacerdócios reais, de se importar de orar. Não, está muita violência na rua, então vamos começar a orar. Deus, vem, faz algo, toca nesses jovens, toca nessas pessoas que estão pensando em roubar neste momento, e muda os pensamentos. Começa a criar meios para trazer emprego. Se o problema é o emprego, o desemprego, comece a orar, interferir sobre as coisas que os seus olhos veem sobre a terra, que está sendo um motivo de destruição, sobre as famílias. Ser sacerdote é ser mediador da palavra viva de Deus, é interferir no curso do mundo, é entrar nesse mundo tenebroso, através da igreja, como reis, como sacerdotes reais, entrar e dizer: sobre isso nós determinamos a palavra de vida, declaramos que mude, declaramos que haja melhora nesse hospital, nesse posto de saúde, nessa rua, na vida desse vizinho miserável que está na miséria. É como igreja viva, não igreja que vem esquentar banco na igreja. Igreja na igreja, que vem para esquentar-se, ou para continuar a sua vidinha natural, naturalmente beber, que não vai ter experiência nenhuma consigo quando chegar diante de Deus, não viu, não experimentou os atos poderosos de Deus, não porque Deus não deu, porque Ele preferiu o leitinho, Ele preferiu que alguém falasse, que alguém fizesse por ela, que alguém se portasse pelo mundo por ela, e continua a beber protegido. Deus não te quer criança no Evangelho. Deus quer que você cresça. Deus quer que você lute. Deus quer que você se envolva com os seus sonhos, com a negativa dos seus sonhos, com as negativas dos seus negócios, com as negativas sobre a sua casa, a sua família, sobre aquilo que você pretende, com as negativas do mundo, de que não tem mais jeito nesse mundo. Deus quer que você se importe e, como governo, você lute, você ordene a bênção. Ordene a palavra profética em oração, em uma vida de consagração, jejue por causas, para que mude situações no mundo, ou na sua vida, ou na vida das pessoas ao seu lado. Mas use esse sacerdócio que Deus te deu. Amadureça, não fique com o bebê, seja sacerdote, use essa posição, porque Deus quer, Deus deseja isso, que a igreja se mova nessa direção. Que o Espírito quer trazer coisas que na escuridão não se pode trazer. Lázaro teve que ter trazido a luz para que a glória de Deus fosse manifestada. Teve que se chamar para fora para que a glória de Deus fosse manifestada, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas se ele ficasse lá dentro, até medo de entrar lá as pessoas teriam na época. Mas Deus trouxe para fora, porque é uma voz que clama no deserto. E era a voz de Jesus, o sumo sacerdote, dizendo: venha a existência, retorne o teu corpo.
interferir no curso do mundo, até no extremo como Jesus, interferir no curso da morte, se necessário, como Deus tem operado no nosso meio. Vários testemunhos têm escutado, poucos, mas vários. Pessoas mortas, crendo em Jesus, o pai, a mãe, o irmão, e Deus tirando da morte, trazendo um microtetra de volta para as suas casas. E é nos tempos de hoje, porque algumas igrejas, eu digo igrejas, pessoas, igrejas, não pessoas físicas, uma igreja física, jurídica, física, a pessoa humana como igreja, espiritual como igreja, tem se levantado com fé em determinadas coisas, como sacerdote. Por isso que Deus quer que você entenda o seu sacerdote, que somente seus sacerdotes podem interferir no curso desse mundo e na sua vida e na vida das pessoas. Se você se posicionar, seja adulto, não trate as coisas de Deus como criança, que você só vai ter leite, não vai sair nada disso. Você vai ficar com fome, sempre com fome, que leite não sustenta ninguém. O sacerdote quer ter uma vida diária de consagração, o sacerdote quer ter uma vida de comunhão diária com Deus, o sacerdote quer exercitar, ele deseja exercitar a autoridade dele com Deus, com o Espírito Santo. Consagrar, leva à santificação, a consagração leva à santificação, e a santificação à comunhão, e a comunhão leva você à autoridade. Amém? Para finalizar, só 1 Coríntios 13, só mais um pouquinho, paciência, mas ouça a voz de Deus. 1 Coríntios 13, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som do gongo, do sino, como o barulho do sino, de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento de entender todos os segredos e ter também tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tenho, e dar tudo, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adianta nada. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz as coisas erradas, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor, versículo 8, é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e a nossa mensagem espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita de um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecereis perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. No último versículo 13. Portanto, agora existem essas três coisas. Repete comigo: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior dessas é o amor. Amém. Glória a Deus. Então vejam só, ele diz sobre dons espirituais. Você pode ter o que for, receber o que for de Deus, mas se você não agir como um adulto, é algo vago, é algo improdutivo. Você tem que agir como adulto. E quando a gente diz agir como adulto, é conhecer realmente os ensinamentos de Deus. E uma das maiores manifestações do conhecimento de Deus que um homem pode ter na sua vida é conhecer o amor de Deus e praticar o amor de Deus. Praticar nos seus relacionamentos com o próximo, praticar no seu relacionamento consigo mesmo,
praticar o seu relacionamento com Deus. O amor é o caminho mais excelente. O amor é o princípio, é o principal de tudo que você possa exercitar como autoridade, como sacerdote. Mas estar com Deus, falar com Deus, receber a presença de Deus, é receber a presença do próprio amor. Então, de tudo que você pode desenvolver e exercitar como sacerdote sobre a terra, ainda que você faça descer fogo do céu, o mais importante que um sacerdote pode receber e levar até as pessoas é o amor de Deus, a qual você recebeu. Não há nada mais importante. Você pode orar para o desemprego, uma pessoa ter emprego, ser impactada com a cura de câncer, de AIDS, ser liberta de demônios. Você pode interferir no seu trabalho, mudar a história da empresa, das pessoas, mas o que vai realmente transformar, exercer o poder, os atos poderosos de Deus vão operar ali de forma marcante na vida daquelas pessoas, é quando você realmente demonstrar ali o amor que está em você como sacerdote, que é a própria presença de Deus. Falar desse amor e mostrar esse amor na sua vida. Isso é o maior de todos. Mas ele diz que a fé e a esperança também é importante. Ele não diz que não deixa de ser importante. É importante, é fundamental. Mas o determinante é o amor, o que vai determinar tudo. Mas ele diz que a fé é preciso exercitar. Então o Espírito quer que você, como sacerdote, exercite a sua fé, acompanhando a sua fé sempre com coragem e com ousadia, como ele nos ensinou, trazendo milagres, cura e libertações. O Espírito também quer que você produza esperança em seu coração e no coração das pessoas, para que possa vir ser manifesto um espírito de confiança e um espírito de perseverança na sua vida e na vida de quem está ouvindo a sua palavra, a palavra de Deus gerada em você. E por último, o amor. E esse é acompanhado de misericórdia e compaixão. Então a sua fé tem que estar sempre pronta como adulto. Tem gente que tem fé porque acredita em Deus, é beber. Acreditar em Deus, até o diabo crê. Então ela crê em Deus, ela vem à igreja e diz: eu louvo Deus, eu conheço Deus. Mas ela não exercita a sua fé. Ela não tem coragem de enfrentar coisas. Ela não se posiciona diante dos problemas da sua vida para vencer aquele problema. Ela fica esperando que o profeta diga algo diferente. Ela fica esperando que alguém profetize. Ela fica esperando que alguém se porte e ore por aquilo, para que haja mudança. Mas ela não se move, porque ela não entendeu que a fé tem que ter uma ação da sua parte, uma experiência, uma ação de coragem e uma ação de ousadia, sair do lugar. É as duas pernas da fé. E como adulto você pode andar. Se a sua fé é uma fé de adulto, você pode andar. Coragem, ousadia. Coragem, ousadia. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:6: ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Ouse, vai em frente, não volte atrás, não desanime, insista, persista. E ele diz que a esperança é importante também, porque a esperança tem duas pernas como adultos também. Como adultos, só os adultos espirituais podem andar com esperança de uma forma adulta. E a esperança traz consigo a perseverança e a confiança. A confiança em Deus, que ainda que as coisas não acontecerem no momento que você ministrou uma palavra profética, mas você crê, você confia que Deus está com você, você confia: Senhor, Tu és fiel, Tu és poderoso para fazer muito mais do que estou pedindo, pensando a Tua palavra, Senhor. Então faça a Tua vontade, mas confie em Deus. Não desanime porque não aconteceu as coisas da minha forma. Continue confiando nele e perseverando naquilo que o Espírito propõe ao meu espírito, dizendo: continue orando. Se o Espírito falar continue orando, não deixe de confiar em Deus e não deixe de perseverar na oração, porque anda junto a perseverança e a confiança. E por último, o amor. Se você diz que ama, eu amo, eu te amo, Jesus te ama, é as coisas que mais se falam. Mas o amor sem misericórdia, sem compaixão, é um amor bebê, um amor infantil. Mas um amor com misericórdia e compaixão sendo praticada é coisa de adulto, é coisa de quem anda com Deus. E quando você mostra misericórdia pela vida das pessoas, e como você mostra perdoando,
aqueles que maldizem, aqueles que magoam, ajudando pessoas, sempre se importando com a necessidade, a compaixão, com a vida das pessoas, em querer, em desejar ajudá-las, e não dizer isso é fruto da maldição, porque ele é pecador, ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito, e abandoná-los apenas. É ter compaixão, é se importar com a vida das pessoas. O amor tem duas pernas que só adulto anda, que é a misericórdia e a compaixão. Amém? Finalizou. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Está fraco, eu não vi de novo aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, não vai chorar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que eu possa me posicionar cada vez melhor, Pai. Eu quero andar. Eu não quero ficar parado nas águas, nem no barco, esperando as coisas acontecerem. Eu quero andar como adulto, porque eu quero que Tu me leves, Senhor, a lugares altos. Eu quero ter experiências maravilhosas contigo. Eu quero que Tu me ensines, Senhor, enquanto eu viver nessa terra, a produzir coisas maravilhosas, frutos que só vêm do Teu Espírito, a produzir, Senhor, sinais que só vêm do Teu Espírito, a vivenciar coisas sobrenaturais, não para a glória de um profeta, mas para a glória do Teu nome. Senhor, eu quero aprender o que é viver uma vida de fé, de coragem e de ousadia, para que o mundo não me paralise nem o diabo. Senhor, me ensine isso. Me ensine, Senhor, a viver uma vida, Senhor, verdadeiramente de esperança em Ti, na certeza, Senhor, de que eu posso confiar em Ti, de que as coisas vão acontecer, na certeza de que Teu amor está comigo, Senhor, na confiança de que não estou só, de que Tu me amas e estás comigo, que não estou abandonado. Senhor, eu creio que eu posso perseverar nessa esperança e oração, na leitura, no declarar da Tua palavra em minha vida. Eu creio, Pai. Ensina-me a andar com esperança, ensina-me a andar com o Teu amor, Senhor, que eu possa ter mais misericórdia das pessoas, que eu possa, Senhor, ter mais compaixão daqueles que precisam, ter compaixão dos necessitados, daqueles que estão, Senhor, vivendo uma vida destruídos por Satanás, largados em hospitais, largados nas ruas. Senhor, me ensine a andar, Senhor, em amor com as Suas pernas da misericórdia e da compaixão. Me ajude, Senhor, que eu quero continuar como sacerdote, mas não um sacerdote bebê, um sacerdote adulto, pronto para exercitar a comunhão e a autoridade que Tu me deste. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Crie em nós um espírito reto, que olhe só para Ti, para uma direção do que é certo, do que é justo, do que é correto, do que é fé. Põe-nos de pé, Senhor. Anima o coração daquele que está abatido, desanimado, que ele sinta a alegria do Senhor como a força para prosseguir, e ele seja um sacerdote, um mediador da palavra viva de Deus, pelo Espírito Santo, enquanto ele viver, enquanto ela viver nessa terra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos celebrar a vida, então, pegar a ceia aí. Poderia ajudar?